Oi, minha gente, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Para você que não me conhece, meu nome é Fernanda. Leitura para o signo de Peixes, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. É uma leitura intuitiva, coletiva, pode não ressoar com todos. Eu peço, por gentileza, adaptem ao momento de vocês, tá bom? Gratidão imensa a todos vocês inscritos no canal pela confiança. Se você é novo e nova, te convido a se inscrever. Deixe seu like, seu comentário, me fortalece dentro da plataforma. Ativem o sininho, compartilhem o vídeo. Leituras particulares, descrição dos vídeos, campo, comunidade, tem as informações, tá bom, minha gente? Quem puder hypar o vídeo, ficarei muito agradecida. Me fortalece dentro da plataforma, tá certo? Também tem a opção de tornar-se membro do canal, tá bom? E vamos lá. Signo de Peixes é para a área amorosa de vocês, tá? Eu peço por gentileza que adaptem e a mesma também pode estar espelhada, tá bom? E vamos lá. Signo de Peixes, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, tarô. Energia, área amorosa para os piscianos e piscianas. 3 de paus. Reflexões. Olhando para um futuro, né? Pensando sobre, vamos lá. Minha gente, os enamorados e 7 de espadas. Aqui tem alguém que está numa energia de quero me envolver, mas eu estou com medo. Quero me atirar nesse contexto, quero me atirar nessa situação, quero viver este romance, quero de repente, né, me permitir viver este sentimento, essa paixão que eu estou sentindo, né, essa conexão de alguma forma. Mas será que eu não estou enganado? Não, será que eu não estou me auto-enganando aqui? Será que é verdade mesmo? De repente o que me é falado, né? Em 7 de espadas, o que é falado? Vamos lá. Me clarifica esse 7 de espadas. Qual que é o que aqui desse 7 de espadas na energia do signo de peixes? Rei de paus. Rei de espadas, 2 de ouro, 7 de paus. Aqui ainda tem um bloqueio, tá? Aqui tem alguém na energia de vocês que tá querendo aí se envolver com vocês, mas se bloqueia, né? Bloqueio emocional, bloqueio o desejo, bloqueia a vontade, porque aqui tem alguém com medo de se machucar, tá certo? Aqui tem alguém com medo de ser traído, de ser traída e novamente, 2 de ouros, né? A intermitência, eu ainda não tenho muita certeza, né? Eu ainda não consigo sentir uma certa estabilidade, uma certa segurança. Ainda estou aqui, ó. Não sei se vou, não sei se fico. Rei de espadas, olho muito para a situação, reflito muito, analiso muito antes de entrar dentro de um contexto. Rei de paus, por quê? Talvez exista muita animação dentro dessa situação, né? Talvez uma das partes aí esteja demonstrando mais empolgação, entende? E de alguma forma alguém aqui tá se sentindo acuado, se sentindo um pouco assustado com essa energia do Rei de Paus. Ou alguém está se sentindo de alguma forma inseguro, talvez porque a pessoa, né, de repente que vocês estão interagindo, são vocês, piscianos, estão numa energia de estar em evidência, de estar chamando atenção, demonstrando que são muito empoderados, né, que não é errado, claro, né, que tem ali a sua autoconfiança. Então tem alguma questão dentro dessa situação entre vocês e essa pessoa que está trazendo essa intermitência, essa vontade de eu quero me envolver, né? De repente eu quero sentir, eu quero me permitir realmente viver essa situação, mas eu ainda não tenho certeza. Vai que o que está sendo falado, até mesmo demonstrado, né? Às vezes não é de fato a realidade, então eu bloqueio essa situação, 7 de paus, então eu bloqueio, eu não permito ainda me abrir emocionalmente ou dar realmente aí um espaço, né, dentro do meu particular, assim, da minha vida, sabe? Eu trato a energia de alguma forma ou a situação de alguma forma mais superficial. Aqui tem alguém, piscianos, que tá com medo de se machucar, tá? Tá com medo de se envolver. É alguém que nutre sim um desejo, nutre sim uma vontade, entende de repente, eu tenho a percepção,
de que existe entre vocês aí uma afinidade, uma semelhança, ok? Mas é alguém que não está se sentindo ainda seguro dentro dessa situação. Esse rei de espadas é alguém que está racionalizando, né? Que tá avaliando, certo? O rei de espadas, ele é uma carta, uma energia de alguém que trabalha muito em cima da lei, né? Polícia, advogados, juiz, que trabalham em fórum, que trabalham com direito, que trabalham em cargos que tem, independente de homem ou mulher, tá? Que é energia, né? Mas em cargos que tem essa questão de ordem, sabe? Exército, sei lá, marinha, essas áreas, tá? O rei de espadas, ele vem muito nessas áreas. E o rei de paus, ele já é uma energia, contrária à energia do rei de espadas para o rei de paus, né? O rei de paus já é movimento fogo, ele olha, ele mostra, ele se empodera, ele é aquela energia que vai lá e movimenta, e faz, e incentiva. Então, pode ser até que vocês tenham, de repente, aí alguma diferença, entende? Mas eu não sinto tanto no sentido de classe, de status, eu não sinto tanto essa energia, eu sinto um de repente é mais calado e o outro é mais falatório, fala mais, um gosta de uma coisa mais, como que eu vou dizer, particular, e o outro não, gosta de repente da visibilidade, de estar ali, né, de querer mostrar, enfim. Então, está trazendo dentro deste contexto aqui, eu para vocês, alguém, existe uma energia aqui de ainda me sinto um pouco inseguro, a roda da fortuna, né, tem um acontecimento de repente inesperado, né, eu acredito que vai haver, eu ainda vou tirar mais cartas, mas com a roda da fortuna e o Ás de Paus, eu acredito que ainda vai haver aí este encontro, se já não aconteceu, tá? Ainda vai haver essa energia de se permitir viver algo, e pode ser até que essa percepção de primeiro momento que exista, vem aí por água abaixo. Mas vamos lá, me traz o mental desta situação. Signo de peixes. 4 de copas, tá vendo? É uma pessoa que ainda olha para uma situação passada que viveu, né? É alguém que tá numa energia de eu não sei se eu tô pronto, se eu tô pronta, se eu me abro para viver essa situação ou se eu não abro, né? 4 de ouros, me sinto confortável onde eu me encontro. A posse, né? É os ciúmes, é alguém também que tem este contexto, que tem essa mentalidade de é meu, é minha, eu tenho ciúmes, então, de repente, é aquilo que eu falei para vocês, uma diferença energética na realidade, né? Então, aqui para mim, no mental, primeiro que tem uma pessoa que me sinto confortável dentro dessa situação que eu me encontro, de permanecer olhando para um contexto passado e não dar espaço ou não querer me envolver com ninguém, porque eu tenho medo de me envolver emocionalmente, porque eu olho para as situações quais em algum momento na minha vida eu já me envolvi e aí eu tomei na cabeça, então eu tenho um certo apego pelo meu sofrimento, pela situação passada em que vivi, que é como se eu entendesse que isso para mim foi uma lição, né? Eu aprendi, ou estou aprendendo, enfim. E também tem uma questão de, se eu quiser, né, se eu ofertar algo, para mim, é meu. Então, tem um incômodo aqui com relação a algo. Tem realmente às vezes vocês são pessoas que têm muitas pessoas em volta, né? Estão sempre envolto a pessoas, independente. Fê, não tenho tanta amizade, mas às vezes no meu trabalho, né? Eu estou sempre ali, as pessoas estão sempre em volta, ou eu tenho um trabalho, sei lá, eu faço algo onde realmente eu tenho uma evidência, tá? Eu tenho uma evidência, né? De repente eu tenho um trabalho que eu realizo com atendimento ao público, um exemplo, um trabalho autônomo, eu não sei, e aí eu realmente tenho aqui contato com várias pessoas, independente de homem ou mulher, são várias pessoas, então tem alguma coisa aqui que está trazendo dentro desse contexto essa insegurança. Então, dentro do mental, é alguém que ainda olha para uma situação passada, ainda lamenta o que passou, tá? Aqui eu não sinto uma energia de alguém que está com saudade de um relacionamento passado. O 4 de copas, ele tá vindo para mim numa energia de alguém
que ainda olha para algum sofrimento, entendeu? Ainda tá remoendo alguma questão, né? E com o 4 de ouros aqui, tá vendo? A gente tem até a carta da força dentro deste oculto. Eu preciso ser mais racional, né? Então tem realmente uma energia de alguém que emocionalmente a pessoa se controla. Ela não se abre, ela se controla. Tá? Ela busca realmente se defender aí. Me fala mais. Signo de peixes, me qualifica esse 4 de ouros. Gente, quanto 4? Vocês devem estar vendo o número síncronos aí, ou a pessoa. 4 de paus. Para mim, o Piscianos, tem alguma coisa a ver também com ter visto você em algum ambiente público. Lembra que eu falei de você rodeado? Rodeado de pessoas? Um trabalho onde você tem muito contato com pessoas? Algo aqui realmente que envolve pessoas. Essa pessoa, de alguma forma, ou vocês têm um trabalho onde vocês realmente aí interagem com o público, ou a pessoa te viu no espaço público e talvez tenha avaliado o teu comportamento dentro do meio, as pessoas ao teu entorno. Então, eu realmente sinto aqui que é alguém que está nessa energia de, sabe? Tô me sentindo aqui inseguro, porque como que eu vou lidar? Lembra que eu falei, é uma pessoa que tem uma energia, um pensamento de, não, se eu quiser é pra mim, né? É meu, é minha. A questão aqui dos filmes pega muito. Vocês podem estar dando com alguém que é muito ciumento aí, tá? Porque aqui a questão, porque aqui pra mim já são pessoas que já estão de alguma forma interagindo com alguém, tá? Eu não sinto que é uma energia nova, não. O novo que eu falo no sentido de estou começando a conversar, estou começando a criar aqui um laço, né? Começando a criar aqui uma familiaridade de repente, entende? E tem alguma coisa dentro dessa questão. Então, existe uma energia de segurança, existe uma energia de como que eu sou ciumenta, a própria pessoa de repente se autoconhece, e aí, cara, como é que eu vou fazer para lidar com o pisciano, vendo que o pisciano está envolto de todas as pessoas? Eu vou ficar com ciúmes, né? E aí eu tenho medo de repente, às vezes também o medo de errar, eu tenho medo de repente, e aí acabar eu passando pela mesma situação, aí ao mesmo tempo, o que a pessoa faz? Volta lá a mente dela, lá para aquele contextinho passado, onde ela passou por X em situação, como forma de proteção. Complicada essa pessoinha que vocês estão lidando aí, hein? 7 de ouros. Vamos aos poucos, né? Vamos criar raiz aqui aos poucos. Inclusive, já é uma situação que tem, de certa forma, um plantio já. Olha o medo. Tá com medo de se envolver. Ainda mais agora que aqui tem alguém que já gosta. Aqui tem alguém realmente que já tem o sentimento. Muito provavelmente está me dando conta, porque tá vendo, ó, 7 de ouros. 7 de ouros já é pequena colheita, mas às vezes eu ainda fico olhando e falo, será que é isso? Lembra que eu falei na energia? Eu sinto semelhança, afinidade, tudo, mas será que é isso mesmo? 7 de espadas? Ou 7 de ouros? Me traz as emoções, minha senhora, dessa situação. Signo de peixe, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. 9 de paus e 4 de espadas aqui. Vendo? Às vezes é uma pessoa que tem um sentimento assim, sabe? É melhor eu ficar aqui quietinho, quietinha no meu canto. Eu tô olhando aqui, às vezes, aqui do ladinho do celular, que é porque como eu tô com esse microfone, ele vai acabando a bateria. E aí eu já sei, quando começa a piscar, ele para de sair o áudio, eu tenho que ficar atenta. Mas aqui, emocionalmente, é como se a pessoa falasse, acho que é melhor ficar quieto aqui, viu? No meu canto, me recuperando, me curando de um contexto passado, né? Sabe, é uma pessoa que, não sei, olha, emocionalmente, é uma pessoa que, assim, tá literalmente com medo aqui de se abrir, de se entregar, a pessoa tá colocando, é melhor ficar aqui porque
A pessoa já tá vibrando no negativo da coisa, mas nem beijou direito ainda, minha gente, mas nem fez um kikiki direito aqui ainda. E já tá vibrando na energia do vai dar errado. Porque tá colocando como base o que viveu numa outra situação. Tá comparando uma situação relativamente nova com o contexto passado. Aí realmente não vai, né? Pô, vamos se permitir? Me clarifica esse 9 de paus nessa energia. 8 de espadas, o que eu falei? Essa pessoa se auto-sabota. Se auto-sabota. É alguém que realmente já olha para a situação e em vez de se permitir viver, se envolver, conhecer, deixar as coisas fluir, já está trazendo negativo do contexto. 8 de espadas, emocionalmente ainda está de alguma forma aprisionada a um contexto passado, a um sentimento passado. Por isso que eu falei que tem uma energia aqui de alguém que quando lembra do passado sobre algo que sofreu, se sente seguro e confortável nessa situação. Porque traz essa questão que lá atrás para ele ou para ela foi negativo como forma de proteção. E aí não se permite viver um contexto novo. 8 de espadas, gente, crenças limitantes, né? Ainda está remoendo alguma situação, alguma questão. Emocionalmente alguém não se desvencilhou. Então assim, piscianos, ou vice-versa, que pode estar espelhado, né? Se você está nesse kikiki aqui com alguém, se você realmente quer essa pessoa, tu vai ter que ter paciência. Sabe? Porque é assim, vai ser um pouquinho trabalhoso a construção dessa caminhada, deste relacionamento. Vai ser um pouquinho trabalhoso. Porque é alguém realmente que tem muito medo, muita insegurança, principalmente para pisciano e pisciana que está interagindo com alguém que existe de fato uma diferença. Principalmente se você é uma pessoa que quando está dentro de um espaço público, quando está dentro da família, você é a pessoa ali que chama a atenção de alguma forma que está todo mundo querendo estar perto. Entende? Principalmente, porque aqui vai ser é alguém que já olha para o contexto, não espera nem acontecer e já acha que vai dar ruim. Não espera nem viver o negócio, já deu ruim. Vamos buscar uma psicóloga? Vamos lá, minha gente. Olha, 6 de paus, no fundo, emocionalmente, gente, é alguém que acredita que pode dar certo. É uma pessoa que reconhece que tem tudo para dar certo, que tem caminho, porque a gente está falando de elemento de bastos, jornada, que tem caminho para dar certo, que pode ter uma vitória. Mas é uma pessoa que não está se permitindo viver o contexto, por medo de sofrer, tá? Por medo de sofrer, certo? Se você não é inscrito, inscrita no canal, inscreva-se, ativem o sininho, compartilhem o vídeo. Leituras particulares, descrição, campo comunidade tem as informações, tá bom, minha gente? Como fica essa energia? Como fica a movimentação, com a atitude? Eita, 6 de copas, vamos lá. Meu Deus, é uma coisa aqui, olha, eu vou falar pra vocês, viu? Deve ter forte aí também, de repente, peixes, câncer, escorpião no mapa. 5 de copas, é isso. Aí eu vou falar pra vocês que desse mato não sai cachorro, viu? Tá vendo, ó? A pessoa continua lá, ó, 6 de copas no 5 de copas. É uma situação que alguém ainda vai ficar falando assim pra você, o pisciano. Não, sabe o que é? É que eu não consigo me abrir, porque lá atrás, em 1900 e bolinha, não tô falando que as pessoas não têm o direito de sofrer e de trazer ali contexto passado, mas é aprendizado. Não se permitir viver algo novo, não querer viver por medo de algo que você nem sabe ainda como é que é, você nem conheceu a pessoa direito. Entende? Aqui pra mim tá muito uma situação. Então, sabe? Eu ainda não consegui me desvencilhar de alguma situação, eu ainda lamento, 5 de copas, né? Não sinto exatamente uma energia de reconciliação, mas pode ter uma energia de reconciliação. Vocês adaptem o momento de vocês. A energia para mim na mesa que está vindo é uma energia de já estou interagindo com alguém. Já tivemos aqui uma conversa, já de repente nos encontramos, ou de fato sentimos aí realmente uma conexão muito forte, mas de repente ainda nada aconteceu.
Ou a gente saiu, deu uns beijos, deu uns abraços, mas eu percebo que a coisa ela não tá andando, ela não tá fluindo, é por conta dessa situação. Eu não sinto exatamente alguém que saiu já da sua vida e retornou. Para mim é uma situação que ela está fluindo, forma de falar, o fluindo que eu quero dizer que assim, ela está acontecendo, tá certo? 8 de paus que traz a energia da movimentação do acontecimento inesperado, fica muito no e se. E se? Né? Me clarifica esse 8 de paus como atitude de movimentação. Página de espadas. O que eu falei? Alguém vai falar isso daqui para vocês, piscianos. Vai falar para você que assim, que tem medo de se entregar e depois quando chegar lá na frente, de repente tudo dá errado e sofrer de novo uma situação que já viveu aí no passado. Me clarifica esse página de espadas. Tem uma certa imaturidade, tá? Porque a gente tá falando aqui de um página. Rainha de espadas. Por isso que eu sou fechado, por isso que eu sou fechada, por isso que eu não falo tanto, né? Porque assim, aqui é uma pessoa que está na posição da rainha de espadas. Mas não é desse jeito. Essa pessoa, ela demonstra para vocês, ou são vocês que estão demonstrando uma frieza. Entende? Mas essa pessoa de frieza não tem nada. É alguém que sente e muito. Pode ser tão intenso quanto vocês, né? Ou então tem forte signo de água no mapa. É uma pessoa que sente muito. O signo de terra também. Sente muito, mas se defende mostrando aqui uma certa frieza dentro do contexto. Então, assim, a atitude de movimentação dessa pessoa vai ser ainda permanecer se defendendo do sentimento que já sente por vocês, olha só. Entende? Sabe por que, que eu não me envolvo emocionalmente? Sabe por que, que eu não demonstro? Porque lá atrás eu já demonstrei e tomei na cabeça. É exatamente isso. É por isso que eu falei pra vocês, é um pouco complicado. Vai de vocês se acharem. É uma pessoa que sente, que já tem um sentimento? Tem. Mas é uma pessoa que tem tendência, tá, a ter comportamentos de rainha de espadas. Ser mais superficial, ser mais frio, não demonstrar tanto carinho, não falar tanto sobre as questões da parte emocional, como forma de proteção, para evitar sofrer novamente, né? O que já viveu, e isso está muito presente no campo mental desta pessoa. Tem uma dificuldade muito grande aqui de confiar, de se permitir a viver um novo contexto. Principalmente ainda se você, pisciano é aquela pessoa que está em volta aí, que chama atenção, que todo mundo quer estar perto, quer conversar, ou se você é uma pessoa que trabalha com público, essa pessoa aqui, ela tem uma questão assim de não, vai que tá lá trabalhando, de repente atendendo um homem, atendendo a mulher, e aí, né, não sei, não tô lá dentro, não tô vendo, vai que... Um medo muito grande aqui de alguma coisa, de ser traído, de ser machucado, de ser ferido novamente aí, tá certo? Signos em volta, tá vendo aqui, ó, 2 de espadas, ó, a pessoa fica conflitando com a própria mente. Esse 2 de espadas é a energia de duelo, de discussões, de DR. Só que aqui eu sinto que é alguém que conflita, porque aqui no página de espadas com a rainha de espadas fala do comportamento, da forma que essa pessoa se comunica. Uma pessoa que não tá, porque demonstra através das falas que não está aberto, que não tem sentimentos, tá certo? Mas é uma pessoa que está conflitando consigo. Não é alguém que vai debater, discutir com você, isso não. É alguém que realmente está ali numa energia entre a cruz e a espada. Não sei o que eu faço, certo? Signos envolvidos: Áries, Leão, Sagitário, Libra, Gêmeos e Aquário, Touro, Virgem, Capricórnio, Câncer, Escorpião, Peixes. Temos todas as energias, adaptem o momento de vocês, tá certo? Signos que estão predominando aqui: Gêmeos. Só temos Gêmeos aqui na mesa de vocês, piscianos, que está com o signo predominante nessa mesa aqui. Eita, Lelê. Vamos lá. Eita, Lelê, que eu tô falando que só tem Gêmeos, tá vendo? A dualidade da situação. Eu gosto, mas eu não sei se eu quero. Não sei se eu quero, não. Eu gosto, mas eu não sei o que eu faço. Me traz cartas conselhos para o signo de peixe. Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Baralho cigano. Bora. A mulher
o trevo e o rato. Olha, até dei uma respirada aqui, tipo, né? Aqui você tentando, né, de repente aí, o conselho é assim, se você achar que você deve, o pisciano, tentar aí um golpe de sorte com essa pessoa, vai em frente, porque a gente tá falando, ou você é homem, tá lidando com uma figura feminina, e esta pessoa, ela pode aí tentar com você algo, né? E isso de repente te gerar uma escassez ou a situação acabar se tornando escassa, porque a gente tem a questão aqui do rato, e o rato não tá vindo pra mim numa energia de roubo, ele tá vindo pra mim numa energia de escassez mesmo, tá? Ou é você, mulher, que de repente deve, talvez, vou dizer assim, ter em mente que até pode ser interessante tentar algo, porque eu tenho a carta da sorte, a carta do trevo. Só que tá falando assim, não vá, assim como você, homem, com relação a uma figura, ou você, mulher, para que você perceba se realmente vale a pena, porque assim, existe uma escassez dentro dessa situação. Você tá entendendo? E aí você pode acabar se desgastando dentro do contexto por acreditar que de repente vai conseguir mudar a situação. Você tá entendendo? Tá vindo muito assim, minha gente, no sentido de. Tem até a carta da casa no fundo do maço de você não se permitir chegar no momento em que abale a tua estrutura, porque a casa ela não tá vindo para mim numa energia de realmente um espaço físico, mas sim da tua casa, teu templo, teu corpo, para que você não se permita chegar até esse momento de abalar a sua estrutura, a sua segurança, o seu conforto com relação a você, entendeu? Para poder conseguir convencer alguém aqui. Porque aqui esta pessoa, qual eu estou mencionando, ele ou ela precisa primeiro, tá? Primeiro, passar por um processo de cura, entender o contexto, soltar essa situação para poder realmente conseguir aí entregar para você, pisciano, que você deseja viver dentro dessa questão de relacionamento. É isso. É de cada um, é livre-arbítrio. Não estou falando de relacionamento abusivo, tá? Relacionamento abusivo é não. Eu peço por gentileza que não coloque a leitura dentro de contexto abusivo. Às vezes a pessoa vem abusiva aí, fala, eu fiz isso com você, sei lá, um exemplo, te dei um tapa, te falei um negócio que te magoou e tal, não sei o quê, mas foi porque lá no passado. Não, não. Aqui eu tô falando de alguém que tá com dificuldade, mesmo gostando de confiar no processo, na situação. Se alguém em algum momento for abusivo com você lá atrás, e vem falar para você, é porque eu sofri tal coisa, então. Não, não, querido, não, querida, vamos combinar, né? Maturidade dentro do contexto, tá bom? Então, assim, relacionamento abusivo é não. E o conselho é esse, né? Se você achar que você deve, vá até o seu limite, independente de você é homem ou mulher. Você tá entendendo? Vem muito numa energia de cuidado para não entrar numa situação acreditando que para você é um golpe de sorte e acabar te gerando aí até um desgaste. Um desgaste energético, um desgaste do teu emocional, abalando de repente a sua pessoa. Tá bom? Minha gente, essa leiturinha que eu tenho para vocês. Espero de alguma forma ter acrescentado. Gratidão. Fiquem com Deus e até a próxima leitura. Beijo.